Uma boa noite a todos. Agradecer a todos os presentes, a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, tanto no canal do Facebook, quanto também no YouTube. Sejam bem-vindos. Nós vamos numa breve reflexão e a referência bíblica para iniciarmos este assunto está no Salmo 65. Nós vamos ver e ler o versículo 9 até o versículo 13. Um comentário do salmista, que nós vemos o rei Davi, autor desse salmo, um salmo composto de forma musical para o cantor líder, e ele escreve como um cântico, como uma poesia vinda do seu coração de agradecimento a Deus. Vamos ler. Tu, dizendo do Senhor, tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu que preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos e tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros os cinges de alegria. Os campos se vestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Amém. Oração. Amado Deus, piedoso e misericordioso, cheio de graça para com todos, nós pedimos nesse momento que o Senhor prepare o coração de cada um e a nós que vamos trazer a mensagem neste momento. Pedimos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas e fraquezas. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Salmo poético, musical. É claro que ele está recheado de teor poético, de palavras intercaladas e cheia de gratidão, como você pode ver. Gratidão pela presença de Deus, gratidão por ele ver a obra de Deus, gratidão por ele ver o Senhor interferir nas mãos dos agricultores, Deus colocando a chuva na hora certa e Deus coroando o ano com bondade. É claro que nós vemos Davi olhar para todo o campo e ver que Deus abençoou aquele povo que plantou e colheu, e os rebanhos se multiplicaram. Em resumo, ele não se cansava de dar glória a Deus, de agradecer a Deus. Talvez para os que nasceram e sempre viveram em cidades, e principalmente nas cidades grandes, terão mais dificuldades para poder entender o que provoca as alegrias e também as tristezas no campo, no meio rural. Como os ambientes da Bíblia, principalmente nos Salmos, são como feudos rurais. As habitações giravam em torno da produção de subsistência e um tanto de comércio também. Então, cada um de nós precisa entrar emocionalmente na lida das plantações. O quanto custa plantar para depois colher. Preparar o solo para depois colher. Isso é bem importante, porque desde a preparação do solo, semeadura, manipulação da planta, a proteção dela e a necessidade decisiva das chuvas até a colheita. Quem é do campo sabe o quanto isto faz um trabalho de emoções, de devoção, de entrega e renúncia.
Por isso que a exaltação nos salmos a Deus tem ligação com os vinhedos, com os campos de trigo, com os manejos das ovelhas e seus pastores. Como, por exemplo, o conhecido Salmo 23, veja o primeiro e o segundo verso dele. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor rural, cuida das ovelhas, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Esse salmo, ele dá a segurança que o Senhor é o pastor, então ele, como ovelha, nada vai faltar. Vai ter pasto, e se não tiver pasto, o pastor vai levar o rebanho para onde tiver pasto, para onde tiver água. A ovelha não sabe onde tem pasto, ela também não sabe onde tem água, mas ela sabe que o pastor providencia água e pasto para ela. Então a ovelha se sente mansas em águas tranquilas. Isto é proteção, e Deus é o nosso pastor. Nesse tema de gratidão, segurança, suficiência e abastecimento divino, isto é, a manutenção da vida pela bondade e misericórdia de Deus com toda a humanidade, é garantida pela fé e pelo gozo depois nas farturas. Por isso devemos agradecer a cada momento das nossas vidas, ainda que nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E por mais este ano de sustento e graça que Deus nos deu. Deus nos deu um bom 12 meses de graça, 24 meses de sustento, 36 meses nos deu vida. Então é gratidão sobre gratidão. O que nós vamos ver com você hoje, nós temos um acúmulo de gratidão, porque quem cuidou de nós até hoje, vai cuidar de nós no próximo ano. Porque eles acabaram de colher no ano, então eles estavam com os seus celeiros cheios de comida, de alimento, de trigo, para o ano que vem. Interessante que esse Salmo de Davi diz assim: acabamos de colher, o ano que vem está resolvido. Interessante esta colocação, porque uma boa colheita no ano era questão de sobrevivência da nação toda por mais um ano. Fato que comprovava a providência de Deus antecipada, com antecedência, motivo para agradecer a Deus. Então eles festejavam e se alegravam com louvor e adoração, o que explica a celebração nacional com salmos, cânticos e hinos específicos da gratidão. Para nós, sobreviventes de 2022, 2021, 2020, 2019, de tudo que aconteceu, é a garantia para começar mais um ano seguros no Senhor. Amém? Amém? Desde a semeadura, nos dias da plantação, a anterior preparação do solo, lavrar o solo, depois o manejo das colheitas, a seara madura, toda cachada, as mesas estavam abundantes. Para toda essa sequência de cultivo acontecerem, a vinda das chuvas era e ainda são essenciais. Sem água, nada brota. Sem água não tem vida sobre a terra. Por isso que a Bíblia trata das chuvas com muito cuidado e exaltação. Fala das chuvas temporãs. As chuvas temporãs eram as chuvas antes do tempo normal. A primeira chuva inesperada que acontecia no ano. Por isso que nós falamos, teve um filho temporão. E as pessoas falam, ó, esse meu filho é temporão, porque ele não estava na época normal de você ter filho. E ele apareceu e veio, e somos tão gratos, mesmo que não estava esperando. Isso é a chuva temporã. E a Bíblia também trata da chuva seródia. Era aquela chuva que vinha para acabar de amadurecer e granar
os cachos de trigo, para que a Palestina toda tivesse abundância de fartura, quando as espigas estão granando ainda verde. Na verdade, a chuva é o vetor necessário. Sem as águas, nada acontece. E a simbologia desta água no campo, nós vemos que Deus assumiu como a água das nossas vidas também. Por isso o povo cuidava da lavoura e ao mesmo tempo orava pelas chuvas. Lavrava o solo e orava pelas chuvas. Todas eram bem-vindas e necessárias para a vida. Contribuíam para que as plantações germinassem e os frutos abundassem e granassem. Irmãos, eles sempre começavam o ano orando por boas colheitas, o que requeria boas chuvas. Nada de tempestades desastrosas e nada de sol e sequidão para secar e torrar toda a terra. A água sempre é o elemento mais importante da terra. Sem ela não há alimento, como nós vimos, todos morrem entre animais e humanos. Ainda que com toda a tecnologia do campo, nos dias de hoje, nada acontece sem a milagrosa água. Hoje os homens têm tratores que andam só no campo, mas lá precisa a água. Interessante isso, que o homem ainda não inventou uma outra alternativa e continua dependendo da água. Por mais que ele cresça em conhecimento, e nós devemos cada dia mais crescer na dependência de Deus. Por mais que nós progredimos, por mais que nós descobrimos coisas, nós não podemos esquecer da nossa dependência de Deus, porque sem Ele, de nada adianta ter coisas, de nada adianta ser jovem, de nada adianta ter qualquer coisa que seja. Sem Deus, nós também estamos mortos, assim como o campo está morto. Ele dá a vida, e é Ele que dá a vida eterna para nós. Amém. Amém. Se Deus não providenciar tudo no tempo certo, o mundo morre de fome. A água tem que vir no tempo certo, porque água demais chama-se inundação. Por isso que os judeus agradeciam essas chuvas seródias, temporãs, o orvalho dos montes e dos rios. Agradecer, irmãos, era uma questão de ato de culto nacional entre eles, de geração em geração, costume que não acontece entre muitos povos. Veja o que acontece entre nós. Nas cidades, são poucos os que agradecem as chuvas temporãs e as seródias. Porque quando a chuva cai, eles lembram de inundação, caos no trânsito e outras consequências. Associam chuvas com coisas ruins. Olha como o homem está. Que ignorância. Que ato de egoísmo. Não querer chuva porque vai atrapalhar um passeio, porque vai atrapalhar o seu dia na praia, porque vai impedir um dia de viagem no lugar que gostaria de ir sem chuva. Enquanto a chuva Deus manda, não só para ele que está no lazer, mas principalmente para aquele que quer plantar. Amém? Não aprendem e se sabem não lembram que a mesa servida vem do campo. E os homens não dão atenção a Deus, se sabem não lembram, e se não lembram porque não sabem, que Deus é que dá a vida. Da mesma forma, os homens estão assim, porque a chuva cumpre naturalmente o seu ciclo todos os anos, gerando alimento para todos, inclusive para os maus e para os bons. Os cidadãos que reclamam ainda recebem a chuva nas grandes metrópoles. Por isso, poucos são os que agradecem o alimento de cada dia em cada refeição. Nós precisamos ensinar nossos filhos a agradecer o pão de cada dia. Na oração do Pai Nosso, Jesus lembrou do pão de cada dia. Bem simples, mas sem o pão de cada dia, ninguém vive. E o pão de cada dia vem
do solo. Irmãos, quem não agradece a chuva que Deus manda, como vai agradecer o fruto do campo? Interessante que se os pais não agradecem, os filhos também não. Poderão reclamar quando não tem de graça o que eles querem para os seus caprichos e supérfluos. Porque Deus não nos manda para nós nossos caprichos e supérfluos, Ele manda o necessário. Como diz do prato brasileiro, Deus nos dá o arroz e feijão, e isso é bom. Arroz e feijão sustenta a todos. E olha que interessante, o Evangelho também é tão nutritivo, é tão importante para nós como o arroz e feijão, simples e eficiente, de forma que os homens murmuram por caprichos, por temperos, pela temperatura da comida e não pela falta de alimento. Isto é bom pensar. Os homens reclamam muito das coisas que acontecem, porque gostaria de tal e tal evento, de tal e tal coisa, mas não agradecem a vida que Deus dá. Olha, se Deus me deu a vida, deu oportunidade para comer e beber, diz a palavra, estejais com isto satisfeitos, contentes. Senhor, eu não tenho mais o que agradecer, porque eu tenho o que comer, eu tenho onde morar. E a palavra nos ensina a ser gratos pelo que Deus nos dá, pela porção de cada dia. Olha, irmãos, enquanto muitos jogam comida no lixo, milhares do mundo passam fome. Na sua casa, deve ser lei, deve ser proibido jogar comida fora, porque tem gente passando fome. Calcula-se que milhões no Brasil passam fome. Na África, a maioria absoluta dos africanos passam fome, passam necessidade. Não é razoável quem tem jogar. Enquanto o agricultor não despreza os grãos da colheita do campo, muitos jogam na lata de lixo o que foi protegido no campo, no comércio, no transporte, na sua cozinha de casa e depois vai para o lixo. Olha, será que será sempre assim? Será que Deus não está vendo que estamos jogando as coisas que Deus nos deu, que teve chuva no tempo certo? Claro que não. Um dia as mesas não serão mais servidas. Terão mesas físicas, mas não terão alimento por cima. Aí, tardiamente, as pessoas vão lembrar do dia que jogou. Olha, irmãos, Jesus disse sobre esses tempos futuros. Quando nós lemos em Marcos 13:8, e nos outros evangelhos também está esse conteúdo, e ele conta que nos últimos anos, dos tempos difíceis, ele diz no começo do versículo que haverá nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, nós vemos acontecer, isto é fato, e diz, e haverá fomes. Junto com fome vem o quê? E tribulações. Fome e tribulações. Essas coisas serão começos de dores. Por mais que o homem esteja produzindo, a fome será uma realidade. Jesus sempre usou desse formidável acontecimento da chuva para trazer sobre si a comparação da vida eterna. Como naquele evento com a mulher samaritana em João 4, que nós não vamos até lá hoje, e durante a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, uma das mais importantes festas dos judeus que nós encontramos em João 7, 37 a 38. Vamos ler apenas um trecho desta passagem. E está escrito, e no último dia, isto é, o último dia da festa dos tabernáculos, que durava 7 dias, o grande dia da festa, que era o dia do encerramento da festa, onde se prestava um culto no templo, e os sacerdotes entravam com vasos de água e precipitavam sobre o altar, em relação às águas que Deus tinha mandado.
E Jesus, observando no templo, encostado num certo lugar do templo, porque ele tinha dito aos seus irmãos que não iria na festa, mas Jesus apareceu de repente no templo, e ele se pôs em pé e clamou dizendo, isto é, com voz forte, voz alta, o povo lotado. Jesus disse assim: se alguém tem sede nesse lugar, venha a mim e beba. Fato importante dessa festa, irmão, que os sacerdotes estavam entrando com vasos cheios de água. E Jesus, naquele momento, ele fala: olha, se alguém aqui tem sede, venha até a mim e beba de mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus dizendo do que os profetas tinham escrito, rios de água viva correrão do seu ventre. Que provocação foi aquele momento no templo, associando a chuva e a água. Assim como a água de beber nos dá vida ao corpo, e é isso que Jesus falava, Jesus proclama ser a água da alma, do Espírito, da salvação. Jesus é a água da vida, é a fonte de vida. Ele é o que nos rega e nos dá vida neste mundo da sequidão, sem amor de Deus. O mundo está num deserto, mas a chuva de Deus tem caído, Jesus tem vindo, a palavra de Deus tem chegado aos homens nos desertos. Paulo escreve aos Efésios, apontando para a igreja que Jesus amou a igreja e santificou a sua igreja, considerando a palavra como uma água que lava e purifica os pecados, isto é, Jesus, tornando a sua igreja preparada, isto é, santificada. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, vamos ver a parte B do versículo 25, porque Jesus estava relacionando o esposo com a esposa, ele e a igreja, e ele diz, como também, por isso que ele diz, como também Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, e a si mesmo se entregou por ela, isto é, Jesus se entregou para a sua igreja, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Não é esta água da chuva, com a lavagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma fonte de água viva. E ele diz no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus lava os nossos pecados. Assim como a água lava o nosso corpo pela nossa higienização, Jesus lava a nossa alma. Olha que interessante. O tema Jesus, água da vida, ele vem se arrastando desde o Velho Testamento. Não é novidade para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Isaías, por exemplo, no capítulo 12 e versículo 3, escreveu: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Quando você for ler esse capítulo, você vai ver que Isaías estava profetizando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Por temor a Deus, os israelitas acreditavam que um bom agricultor também deveria ser um homem piedoso, ou o seu trabalho fracassaria. Então os judeus eram muito práticos em relação à vida. A lei do retorno, o que planta colhe. Então eles tinham uma vida em temor, porque se eles não fossem piedosos no campo, com o próximo, até com seus animais, Deus não teria misericórdia e não mandaria chuva para eles. Então eles temiam. Por isso que era significativo, irmãos, a festa da comemoração. Porque eles, além de comemorarem, eles estavam sentindo a aprovação de Deus. Por isso que quando nós, num culto igual hoje, para começar o ano que vem, agora 23, nós quando estamos gratos ao Senhor, a gratidão vem com o sentimento de aprovação de Deus, que Deus nos conduziu até aqui. Nesse salmo que nós lemos, se você for depois abrir e ler todo, nesse salmo os pensamentos sobre a natureza abençoada, com chuvas e colheitas, e a misericórdia de Deus para que tudo isso aconteça, são sempre entrelaçados. Por isso que a lei do retorno, do que se planta colhe, formando uma rica unidade que mostra
como a piedade era capaz de reverter em bons resultados, isto é, na colheita. Olha, irmãos, por conseguinte, quando não havia boa colheita, Deus estava envolvido na questão também, segundo eles, pelo comportamento indevido daqueles homens, de pecados que eles nem sabiam. Interessante que eles queriam saber onde é que eu pequei para não ter uma boa colheita. Ao invés de acusar Deus ou acusar o tempo, eles se refletiam e diziam, onde nós erramos para Deus não nos abençoar? Isso é uma reflexão que serve para nós também. Onde eu errei? Então você não vai murmurar, não vai culpar ninguém, nem a Deus, mas você olha para você e pergunta para Deus, onde eu errei? Isso é interessante, irmãos, porque essa teologia era sempre aplicada, era prática para eles. Se vive em pecados, Deus te abandona. E não é assim conosco? Se nós vivemos em pecados e buscamos as coisas do mundo, as coisas erradas, como Deus vai estar conosco? Então eles pensavam, se nós plantarmos e não estivermos obedientes, tementes a Deus, como Deus vai me dar colheita? Então esse pensamento não é novo. Então eles diziam, se nós não formos corretos com Deus, não vai brotar frutos e a vida será uma consequência dos nossos pecados. Jesus veio pregando o que vemos na prática. Nesse momento da pregação, nós vamos passar para o encerramento e veja uma novidade que Jesus trouxe para nós. Em Mateus 5,45, disse Jesus, porque Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons. Agora, Jesus estava pedindo nesse momento, se você for ler também, que nada melhor do que imitar Jesus. Quem tem nova natureza no Senhor não poderá ter dificuldades de seguir os passos de Jesus. Olha, quem segue Jesus, segue os passos de Jesus. Isto é, faz o que ele faz, de bem querer, para querer ser igual. Como o Senhor manda chuvas sobre os maus e bons, como é que vamos amar apenas os nossos amigos e odiar os maus, se Deus manda chuva para todos? Deus não faz sentenças com raios de sol e nem com gotas de chuvas. Não podemos sentenciar ninguém com o que também temos nas mãos. Por isso, os nossos corações devem estar no gosto de Deus, no exemplo de Jesus, como ele fez. Nosso abençoado Salvador reforça a doutrina de amar os nossos inimigos a ponto de lhes fazer bem, das mais nobres de todas as considerações que tornam homens semelhantes a Deus, aqueles que são bons e até os maus e ingratos. Isto é nobreza. Quando você faz o bem a todos, é uma nobre consideração do que Jesus também fez e ensinou. Sendo assim, uma pessoa benevolente, um seguidor de Cristo benevolente para com todos, independente do caráter dele, tanto com os maus quanto com os bons, seremos agentes de Deus, seremos discípulos do Senhor. E assim prova-se a genuína descendência espiritual da fonte da vida, da água da vida. Quando você sabe que você tem o alimento da vida do Senhor? Quando você tem um caráter benevolente, tanto com os maus quanto com os bons. Interessante, pois ele faz o seu sol, Deus faz a sua chuva, comum àqueles que adoram e àqueles que também desprezam, como nós vemos Jesus falar, para ser útil tanto para os justos quanto para os injustos, provocando o mal, provocando os maldosos ao arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que paga-se o mal com o bem. Deus manda chuva para os maldosos. E veja um maldoso vendo a chuva cair e brotar no seu campo, sendo que ele fez coisas horríveis, sabe? Então ele vai pensar em si, estou fazendo mal e Deus está me dando bem. Como servos de Deus vão fazer o contrário do que Deus faz? Entendeu? De forma, irmãos,
que isto vai provocar nessas pessoas sempre uma oportunidade de arrependimento. E sempre, e nunca eles vão poder dizer que Deus não deu oportunidade para eles. Olha que interessante, sempre vão reconhecer que Deus é bom. Então todos nós podemos dizer, eu não sou bom, mas Deus é bom, porque Ele me amou antes de eu amar a Ele. Ele foi bondoso e misericordioso comigo quando eu não entendia o que de bom Ele me fazia. Pois agora eu entendo que Deus em mim, eu devo fazer o que Ele fez. Ah, como isso é bom! Conquistar o amor, abster-se da vingança, não apenas elevar, mas também ajudar e dignificar um inimigo caído. Amém? Para terminar, eu quero trazer para você um momento para você também refletir. É comum, de uma passagem de um ano para o outro, as pessoas fazerem promessas. Não é verdade? Muitos aqui já fizeram promessas. E é comum não cumpri-las. E passa de um ano para outro fazendo promessas e não cumprindo. Olha, irmãos, como Deus vê essas coisas. Então vou dar uma definição para você. Promessas para o ano que vem deve ser o reflexo do ano que passou, como as colheitas dos judeus. Pense. Isto é, se no ano que finda houve chuvas de bênçãos de Deus, mesmo que você sabe que não merece, você se faz grato num culto de louvor a Deus, como esse salmo que nós vemos. Como os judeus na colheita da safra passada, que serviria para alimentar o povo no ano vindouro. Como Deus é bom todos os anos, devemos ser gratos sempre. Amém? Então, qual é a promessa? Se Deus tem me ajudado até hoje, como eu vou recusar fazer o que Deus propôs na minha vida? Então, você sempre parte que Deus já te ajudou. O que você deve fazer é o que Ele te ensinou o ano passado, que seja uma lição para todos nós. Amém? Que Deus os abençoe. Uma grata noite para você. Se vai estar com a família, com seus amigos, com os mais próximos, eu te faço um pedido. Seja a luz, seja testemunho, seja o exemplo que Deus te colocou no mundo. Amém?